Salve, amados irmãos, na paz do Senhor. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista, que ela traz como título Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nesta oportunidade nós vamos estudar a nossa lição de número 14, do dia 30 de setembro de 2018, é o terceiro trimestre do ano e a nossa última lição do nosso trimestre. Quero aqui agradecer a todos os nossos amados irmãos que têm colaborado, têm participado das nossas videoaulas e têm nos ajudado aí, compartilhando este vídeo, compartilhando esse trabalho, esse nosso trabalho. É uma honra para a glória de Deus tê-los como cooperadores desta obra, tá? Como pessoas que têm disponibilizado o seu tempo aí para uma vez, pelo menos por semana aí, tá fazendo essa leitura do nosso vídeo. Eu fico grato e quero, assim, do fundo do meu coração, agradecer vocês. Com certeza estamos aproximando aí de mais um trimestre e na próxima aula já vamos estar falando no nosso quarto trimestre, tá certo? E aí os irmãos podem estar também estudando conosco aí no quarto trimestre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. A nossa aula ela vai falar sobre entre a Páscoa e o Pentecostes, tá certo? Vai tratar deste assunto e esse é o título da nossa aula de hoje, tá certo? Sou seu irmão em Cristo Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai estar falando conosco aí, inscrevendo no nosso canal e nos ajudando nesse trabalho aí, divulgar esse trabalho para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Nosso texto áureo nos diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo de número 2, versículo 1 e 4. Tá certo? Tá. Verdade prática. A verdade prática nos diz o seguinte: sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem o Pentecostes a Páscoa perde a sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Muito bem. Aqui no nosso texto áureo eu costumo chamar de versículo-chave, e o versículo-chave da nossa lição, está falando aqui sobre o cumprimento no dia de Pentecostes. O que aconteceu lá no dia de Pentecostes? Para nós cristãos, sabemos muito bem o que aconteceu. Então nós vamos estar falando nesta aula a respeito deste assunto, do dia de Pentecostes, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos começaram a falar em línguas, ao ponto de pessoas que estavam visitando aquele lugar, também para agradecer a Deus pela festa, pelas suas dádivas, pelas maravilhas que o Senhor tinha concedido, tinha dado. Então essas pessoas, observando aqueles homens ali cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, e eles foram tidos como embriagados. Nós conhecemos a história no qual Pedro, fazendo a defesa dos mesmos, inclusive ele estava presente. Pedro diz que eles não estavam embriagados, mas eles estavam
cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. E aí marca essa festa de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo, que era uma festa da Páscoa, né? Era uma festa da Páscoa. E aí vem 50 dias após a Páscoa se dava esta festa. E aí vem a eficácia desta festa, né? Porque 50 dias após a Páscoa celebra os dias de Pentecostes, na qual ficou como o avivamento da parte de Deus, derramando o seu Espírito Santo sobre os seus servos, na qual estavam ali em agradecimento a Deus pelas dádivas concedida pelo Senhor. Então agora a Páscoa tem esta eficácia, né? Sem a Páscoa não há Pentecostes. Por que não há? Porque o Pentecostes era a festa da Páscoa. E o derramamento do Espírito Santo faz parte deste dia maravilhoso. E aí vem a mensagem: somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Tá? E aí diz que sem o Pentecoste, a Páscoa perde a sua eficácia. Tá certo? Porque sem aquela alegria, sem aquela dádiva maravilhosa de Deus que derramou sobre o seu povo, sobre aqueles que estavam ali em agradecimento, em espírito e em verdade, sem aquela alegria, a Páscoa, a festa em si, perdia a sua eficácia, tá certo? Então, esta é uma definição assim bastante clara e objetiva para o nosso entendimento aí da nossa aula daqui em diante por esses alguns minutos. Muito bem, vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo 18 ao 29. Também não vou ler, como de costume. Gostaria que você fizesse essa leitura, caso isso ainda não aconteceu, faça agora. De bastante avalia, bastante proveitoso a leitura destes versículos da leitura bíblica em classe para o entendimento da nossa aula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos. Vamos mostrar que Jesus é a nossa Páscoa. Segundo objetivo, reconhecer a eficácia do Pentecostes, a festa das primícias, tá certo? E explicar o significado do dia de Pentecostes. Tá? O nosso terceiro objetivo é explicar o significado do Pentecoste. Aqui no nosso segundo objetivo específico, está aqui o seguinte: a nossa tarefa é reconhecer a importância do Pentecoste, a festa das primícias. Como falei agora na explicação aqui do nosso texto áureo com a nossa verdade prática, aqui é o seguinte: estava aqui essa festa, ela tinha a finalidade de aqueles visitantes estavam ali para, em agradecimento a Deus pelas dádivas, conforme falei, né? Eles traziam as suas primícias para estar ali, né? Oferecendo a Deus, agradecendo a Deus. E em gratidão disso, lógico, o Senhor Jesus não deixou isso barato, porque ele paga muito bem por aquele que trabalha para ele, tá certo? Ele pagou com o quê? O Senhor Jesus alegrou aqueles que estavam em espírito e em verdade com o derramamento do Espírito Santo. Isso foi uma maravilha. Muito bem. Aqui na opinião do professor também não vou ler, vou aqui apenas destacar uma frase que achei muito interessante para o nosso entendimento, quando diz o seguinte: com a graça de Deus, chegamos à conclusão das lições do trimestre. Uma oportunidade ímpar que tivemos de estudar a teologia do livro de Levítico. Fiz questão de grifar aqui, sublinhar e também colocar aqui em destaque em letras vermelhas. Por quê? Porque nós tivemos realmente uma oportunidade ímpar. Você que às vezes não trazia assim
um entendimento do livro de Levítico, você teve uma oportunidade de fazer isso neste trimestre. Se isso não aconteceu, meu irmão, se isso não aconteceu, minha irmã, as nossas aulas estão todas postadas, da 1 até a 14, que é essa última de hoje. Estão todas aí no nosso canal. Faça-se leitura delas. Tem todas os referências bíblicas e você terá esta oportunidade ainda. Está registrado aí no nosso canal, está registrado aí nas nossas lições. É uma oportunidade ímpar que você tem de fazer estudo desse livro, que é um livro maravilhoso para o entendimento do verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Você vai poder tirar conclusões de como era esse tipo de adoração lá no Antigo Testamento. Para que o Senhor deu esse livro para Moisés trazer para o povo? E por que isso? E refletindo isso para os dias de hoje, como que isso essa adoração hoje, trazendo para hoje a era da graça, a era da igreja, a era da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Você tem esta oportunidade. Muito bem. A introdução da nossa aula, vamos começar o seguinte. Na última lição do trimestre, veremos que das festividades do Antigo Testamento, as duas mais emblemáticas para o crente em Cristo Jesus são a Páscoa e o Pentecostes, tá certo? Então, já falamos sobre a Páscoa, já falamos sobre o Pentecoste. Uma ela se concretiza com a outra, e o Pentecoste, a alegria do Pentecoste, sem aquela maravilhoso derramamento, não tinha significado a Páscoa. A Páscoa perdia a eficácia. Vamos estar falando aqui o significado da Páscoa durante a lição, e você vai poder estar conosco aqui falando a respeito, ouvindo a respeito e tirando as suas conclusões. Tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé, afirmou o evangelista norte-americano Sterling Jones, em 1884 a 1973, que foi o período em que viveu, a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecoste. Pois é. Então, esse norte-americano, o evangelista Sterling Jones, ele diz o seguinte, que a vida do cristão começa no Calvário. E realmente, amados, começa no Calvário. Porque quando aceitamos a Cristo, agora nós temos Cristo como precursor da nossa fé e Cristo como o autor e consumador da mesma fé. E nós temos Cristo como a nossa direção. Então, aí vem o trabalho eficiente no Pentecoste. Por quê? Porque foi no Pentecoste que que o derramamento do Espírito Santo veio para os cristãos ali que estavam presentes. Então, este trabalho, nós vimos que Jesus falou que ele iria para o Pai e ele enviaria outro Consolador. Este é o Consolador que ficaria convosco até a consumação do século. Então, esse Consolador, ele substitui a presença do Senhor Jesus, a presença dele, que ele não estaria mais aqui, então, mas que não deixaria os seus seguidores, os seus discípulos órfãos, porque ele enviaria outro que consolaria. Louvado seja o nome do Senhor. Esse outro, o Espírito Santo, ele foi enviado e ele está no nosso meio, ele mora no nosso tabernáculo, que é o nosso corpo. É ele que nos alegra, é ele que nos dá a alegria no dia a dia de podermos estar diante da presença de Deus. Muito bem. Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, e sem o Pentecoste a Páscoa perde a sua eficácia. Acabamos de falar isso. Isso significa que duas são as experiências indispensáveis aos discípulos de Jesus: a salvação e o batismo com o Espírito Santo. Essas duas coisas são indispensáveis àquele que
aquele que é discipulado na igreja e é ensinado na pessoa de Jesus Cristo. Ele logo desperta o desejo de ser batizado, tá certo? Que é salvação, o batismo nas águas, e também o batismo com o Espírito Santo, que é outra coisa, que não é o mesmo, não é o batismo nas águas, tá certo? Então o batismo nas águas é um batismo para confissão em público da sua fé, né, na pessoa de Jesus Cristo, e isso também é indispensável, que isso faz parte da salvação, tá? Faz parte da salvação. E o batismo no Espírito Santo, que em muitos casos acontece no ato também, depois ou antes, tá certo? Então isso vai de cada um e da busca e do desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. O que significa a palavra Páscoa? O que significa a palavra Páscoa? Então, utilizamos o quadro abaixo, vamos explicar esta celebração para os egípcios, judeus e cristãos, tá? Explique o significado desta celebração para os egípcios, judeus e cristãos. Consulta enfatizando que a Páscoa nos fala de sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Então lá para aqui nesse quadro nós temos aqui a Páscoa e seu sacrifício. Aqui nós temos os egípcios, significaria o juízo divino sobre o Egito, tá certo? Então o juízo divino sobre o Egito, e conhecemos a passagem onde o Senhor fala com Moisés para que ele dá-lhe a instituição da Páscoa, e ele ordena o cordeiro para ser morto e o sangue ser aspergido sobre as ombreiras e as testeiras das portas, porque o Senhor enviaria o anjo mau, e esse enviado por Deus mandaria para que ele passasse em todo o Egito, e todo o primogênito na casa onde não tivesse o sangue, que significa aí no caso a proteção, seria morto, desde o animal até os filhos, reis de Faraó, todos seriam mortos, tá certo? Para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade, tá certo? Então, para o Israel, os judeus, significa a liberdade, né, a saída de lá da servidão, e para os cristãos é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida de santidade em Cristo, tá? A Páscoa para nós cristãos hoje representa a passagem da morte para a vida, ou seja, da morte do pecado. Morre para o pecado e vive para a santificação em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Podemos agora já dar início à nossa aula. Quer dizer, nós já tivemos início, tá certo? Início ao nosso primeiro subtópico, ao nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre Cristo, nossa Páscoa. Até aqui nós falamos na introdução, e agora nós já vamos iniciar o nosso primeiro tópico. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos dar a definição da Páscoa, vamos falar sobre a cerimônia pascal e vamos falar sobre a simbologia. Definição: tanto para os cristãos quanto para o judeu, a Páscoa considerada a primeira grande festa bíblica sagrada. Então, tanto para os cristãos quanto para os judeus, a Páscoa significaria isso aí, esta grande festa bíblica sagrada. Se por um lado celebrar a liberdade nacional de Israel, por outro simboliza a redenção humana através de Jesus Cristo. Tá certo? A palavra Páscoa origina-se do vocábulo hebraico pensar, que etimologicamente e tipologicamente pode ser definida como a passagem da escravidão para a liberdade. Então o pensar
etimologicamente e tipologicamente, nada mais é do que a passagem da escravidão para a liberdade. Então, simbolizaria Israel lá no Egito, tá certo? Sacrificado por Faraó, né, cativo por Faraó, pelo o regime faraônico de eles ali como escravo. Então agora Deus levanta Moisés para tirá-los de lá. Então esse processo aí, passagem para a liberdade, simboliza a Páscoa. Esse é a Páscoa, tá? Essa interpretação cabe tanto na nação hebraica como ao crente em Jesus, tá? Conhecida também como a festa dos pães ázimos, a Páscoa é a mais importante festividade da Bíblia Sagrada para marcar a primeira aliança frontal entre Deus e o seu povo. Êxodo capítulo 24, versículo 7 e o versículo 8. Então aqui nós temos o que nós falamos, tá? O povo, aqui para Israel, Deus chamou Moisés e ordenou para que ele fizesse esse ato aqui de fé. Matasse um cabrito e no 14º dia, à tarde, eles fizessem a refeição, né? Tomasse um para cada casa, ou 2 para cada casa, mediante o número de pessoas, e comesse à pressa, assado. Está escrito lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, a partir do 1º versículo a seguir. E ele dá toda uma ordenança. E o sangue seria aspergido sobre as ombreiras e os batentes das portas. Para quê? Porque o Senhor enviaria o anjo destruidor. O anjo destruidor seria solto em todo o Egito e ele sairia para matar, para destruir todo o primogênito dos animais quanto dos homens. Aqueles que não que o anjo não encontrassem o sangue, ele mataria. Caso o anjo chegasse na casa e encontrasse o sangue, o anjo não entrava naquela casa, ele passava por cima. E aí está o significado da Páscoa: passar por cima. Tá certo? Muito bem. Então aqui, e para Israel significaria aí, conforme nós falamos, para os cristãos significa a passagem, né, na liberdade, né, do pecado, da vida para a morte. Aqui nesse caso aqui da nossa segunda foto, segunda imagem aí, mostra aí o Senhor Jesus no seu último dia, na sua última Páscoa, aqui com seus discípulos, tá certo? E ele diz que aquele seria o último dia, a sua última Páscoa com eles, e que a próxima se daria na glória. Então aqui simbolizando a última Páscoa do Senhor, tá? Cerimonial pascal. Olha, no capítulo 12 do livro do Êxodo, a cerimônia pascal é detalhada com rígidas recomendações a fim de que os hebreus jamais se esquecessem de seu real significado, conforme eu disse no livro do Êxodo, no capítulo 12, a partir do 1º versículo. Aqui em destaque está o 12:12, mas eu aconselho você ler a partir do 1º versículo. Você vai ver lá todas as instruções nos mínimos detalhes que o Senhor fala com Israel. Ele dá recomendações bastante rígidas e bastante de fé, porque Israel precisava tomar aquelas medidas, caso contrário poderia morrer, tá? Se eles não fizessem aquilo lá. No 10º dia do 1º mês, cada família hebraica tomava um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano e sem defeito, para imolá-lo no 14º dia. Êxodo capítulo 12, versículo 6. Foi esse cordeiro que foi tomado, né? E lá estão as instruções para cada casa, seria comido. O sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães ázimos e ervas amargas. Êxodo capítulo 12, versículo 8. Libertação do povo egito, e aí significaria isso. O povo estava cativo, na primeira foto aqui,
Nossa primeira imagem, o povo estava cativo, e na segunda imagem seria todas as instruções em detalhes que o Senhor deu ali a Moisés, para que fosse dado esta ordem, para que o sangue fosse aspergido nas ombreiras das portas do povo de Israel, tá? Porque o anjo iria identificar o sangue. E o anjo identificaria o sangue, ele não entrava naquela casa, ele passava por cima. Na casa que não tivesse a identificação, o anjo entraria e destruía todo o primogênito, tanto dos animais quanto dos filhos, né? Do servo, dos reis, de Faraó, tudo quanto fosse primogênito. Naquela casa ele entraria e fazia a destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, então é bastante maravilhoso. Por quê? Porque se eles não tivessem obedecido a ordem do Senhor através do anjo, o que ia acontecer? Israel poderia não se salvar. Tá? Então é muito importante a obediência. Simbologia. Tá? Vamos falar aqui simbologicamente o que representa a Páscoa. Como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios. Tá? Depois, através de Jesus, ambos os povos fizeram-se um. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Então, depois da redenção de Jesus, da sua morte, então ele unificou os povos, tanto gentio como Israel. Seria um único povo representando a igreja de Cristo, o seu corpo, tá? Representando agora o corpo de Cristo, na qual Cristo é o cabeça. Tá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, vai estar falando a respeito. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início de seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 e 36, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Ele é o sacrifício dos sacrifícios, amados. A simbologia redentora da Páscoa ganha vida e expressão na celebração da Santa Ceia, conforme nós falamos lá naquela imagem onde o Senhor Jesus representando ali na sua última ceia com os seus discípulos. E ainda hoje fazemos esse ato de fé, lembrando a morte de Cristo para nos dar vida através da redenção dele. Através da sua redenção, ele nos traz o direito de sermos redimidos, né, através deste ato de fé. Tá certo? Hoje celebramos a Santa Ceia. No livro de 1 Crônicas, capítulo 11, do versículo 23 ao 31, está ali, né, escrito a última ceia na qual o Senhor fez com seus discípulos. E ali está as ordenanças na qual nós fazemos pela fé ainda hoje. Levamos em conta também que o Senhor Jesus foi crucificado durante a celebração pascal. Mateus capítulo 26, versículo 2. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7. Como eu disse, pela fé, nós cremos nesta redenção. E por isso ele é o nosso Cordeiro Pascal. Vamos ao nosso segundo tópico. O Pentecostes, a festa das primícias. Aqui também nós temos 3 subtópicos. Nesse tópico, nós vamos falar sobre a definição do Pentecoste, o cerimonial e a simbologia também do Pentecoste. No caso aqui, a definição, a festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, recebe as seguintes designações: festas da colheita, festas das semanas e das primícias. Está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 22 ao 26. Tá? Então aqui, o que não é? O que a Páscoa não é?
Olha, então a festa se dava 50 dias após a Páscoa e representaria o quê? A colheita e a festa das colheitas, festa das semanas e das primícias. E aí eu coloquei aqui esta imagem para uma pequena reflexão. O que a Páscoa não é? Amados, a Páscoa, nesta imagem aqui, não é o que hoje são ensinados nas grandes centros comerciais, tá certo? A Páscoa não é esses enfeites de crianças vestidas de coelhinhos. A Páscoa não é esse comércio que incentivam as pessoas a comprarem chocolates, tá certo? Ovos de chocolates, onde falam que são ovos da Páscoa, ovos de Páscoa. Então a Páscoa não é isso, amados. A Páscoa não é isso. A Páscoa era uma festa que se dava, aos israelitas, na qual eles estavam congratulando. Era uma festa de agradecimento, era uma festa de ação de graça ao nosso Deus, ao Deus de Israel, pelo ano, pela colheita maravilhosa que eles estavam fazendo, pelas semanas de colheita, pelas primícias. Então eles pegavam colhiam os seus mantimentos, colhiam o melhor das suas vacas, o melhor dos seus currais, das suas ovelhas, dos seus carneiros, o melhor, e eles ofereciam o melhor a Deus nesse dia que eles levariam, nestas semanas que eles estavam indo a Jerusalém para adorá-lo este Deus, para orar, para buscar a presença dele, a presença de Deus. Tá? Então isso era a festa, isto era a Páscoa. E ali, depois, 50 dias após aquele evento, eles estavam lá neste ritual, agradecendo, e aí foram derramados sobre eles a presença de Deus, onde eles se encheram da graça de Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então isso é a Páscoa, isso é festa de Páscoa. Não é o que representa aqui nesta foto aqui que eu fiz questão de colocar. Pessoas são iludidas e são ensinadas assim. Aí você pergunta até para filho de crente, ou até para crente mesmo, que não são ensinados. O que representa a Páscoa, o que é a Páscoa, eles vão dizer que é isso aqui, que é ovo de chocolate, que é pessoas enfeitadas de coelhinho, que é isso. Misericórdia, isso não procede. Isso aqui, não sei de onde veio, tá? Eu posso fazer um estudo a respeito disso, mas infelizmente são ilusões que levam as pessoas ao comércio, né? A gastar, a ter uma visão distorcida da verdade. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, o Pentecoste era uma cerimônia pública, na qual toda a nação louvavam a Deus por sua suficiência. Era também o momento de se exercer a misericórdia e o serviço social. Tá vendo o que eu acabei de falar? O crente o crente tem que saber disso. Então o crente, aqui, amados, isso é sim a festa. O crente tem que saber disso. Disso o que é a Páscoa? Que a Páscoa era um ato de agradecimento. Aqui nós, nesta imagem, temos aqui, né, Moisés estende o cajado sobre o mar, e a Bíblia diz que ele abre. Depois de todos aqueles compromissos que ele fez, que o povo foi livre do anjo destruidor. Então nós vemos no livro do Êxodo, lá no capítulo 16, no capítulo 14, 13, 14 e 15, já no finalzinho, nós vemos que agora Deus tira o povo do Egito e conduz o povo pelo deserto. E chegando
no mar. Deus faz essa travessia do povo, abre para o povo passar, abre o mar para o povo passar. Sabemos, o inimigo vinha atrás, o inimigo foi aterrado. Não é o caso aqui, apenas estamos mencionando, mas conhecemos a história e Israel agradecia a Deus pela providência de Deus. Então isso é Páscoa, né? A passagem, o livramento, tá? Tirar do cativo para um lugar livre. Então, né? Esse é o movimento da Páscoa. O cerimonial. Esta santa convicção da qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa. Israel apresentava a Deus as primícias de suas colheitas. Está vendo o que eu acabei de dizer? Então Israel apresentava as primícias de sua colheita, né? E em gratidão às coisas maravilhosas que o Senhor fazia para com o seu povo, para com Israel. A cerimônia tinha início no exato instante em que a foice punha-se a ceifa e a seara. Então, naquele momento na qual eles começavam a colher, ali já estavam em festa. Eles já estavam em festa. Levítico capítulo 23, versículo 21 e Deuteronômio capítulo 16, versículo 9. No momento que eles começavam a colher, eles já entravam em festa. No momento mais solene, o adorador movia o molho perante o Senhor. Levítico 23, versículo 11. Tá certo? Então, a simbologia. Para nós pentecostais, as primícias representam as almas que, através do Evangelho e das missões, apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Tem tu, tem nós feito estas primícias, ganhando alma para o reino de Deus? Pois é. Então, hoje está mais fácil, né? Não precisamos levar a primícia de tudo, mas nós podemos nos dedicarmos a sermos sábios, porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma, ganhador de alma é sábio. Louvado seja Deus. Aliás, ele mesmo comprou o ganhar alma. Ele mesmo comparou ganhar alma ao semeador e ao ceifar. Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 8, e o versículo 37, João capítulo 4, versículo 35. Durante o dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre judeus e gentios, tá certo? Então, o Senhor não faz acepção de pessoas. Naquele dia ele derramou do seu Espírito sobre judeus e gentios. Por quê? Porque ele estava ali disposto a encher todo aquele que se dispunha a ele, independente de ser judeu, gentio, grego, seja qual for a nação. Ele está pronto para enchê-lo, para agraciar com seu espírito. Basta disponibilizar a sua vida. Terceiro subtópico aí, já podemos avançar, é o dia de Pentecostes. Também temos aqui 3 subtópicos: Cristo, o Cordeiro Pascal, o Pentecostes do Espírito Santo e as primícias da Igreja Cristã. Cristo, o Cordeiro Pascal. Muito bem, aqui nós vamos... Olha, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como o nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecoste em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós, gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou real o Pentecoste do Espírito. Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, mas ao terceiro dia, eis que ele ressurgiu entre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é as primícias dos mortos, porque ele mesmo a ressurreição da vida. João capítulo 11, versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 23. Já ressurreto e prestes a ascender aos céus, o Senhor Jesus
prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, onde ele diz que derramaria sobre toda a terra, toda a nação, toda a língua. Portanto, os discípulos deveriam esperar em Jerusalém a chegada do Consolador. Lucas capítulo 24, versículo 49. Vamos ler aqui no Atos capítulo de número 8, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Nos diz o seguinte, olha. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá certo? Então aqui, esta ordenança foi o Senhor Jesus que deu. Então quando diz que ele, ao ser imolado, o nosso Cordeiro Pascal, aquele dia de Pentecoste em Jerusalém, não teria qualquer sentido para nós gentios. Se ele não fosse imolado, se ele não fosse, aquele dia não teria assim muito sentido, porque a gente iria crer em quê? Porque ele fez a promessa quando ele foi para o Pai, que ele enviaria. Então, se ele não tivesse feito essa promessa, aquele dia a gente provavelmente não ficaria sabendo o que significava aquilo. Talvez poderia até ter concordado com os gentios que estavam ali das outras nações, que tiveram como bêbado, né? Como embriagados, né? Pois é, mas eles sabiam que eles iriam ser cheios do Espírito Santo, porque foi uma promessa que tinha sido feita. Tanto é que Pedro levanta e faz a defesa, né, dizendo: varões galileus, estes homens que vos vê aqui, eles não estão embriagados, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Segundo subtópico aí, o Pentecostes do Espírito Santo. Passando 50 dias desde a morte, 50 dias desde a morte de Cristo, ocorria na Páscoa. Eis que os discípulos receberam o Espírito Santo em pleno dia de Pentecoste, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do 1 ao 4. Né, já comentamos, estamos apenas lendo aqui para o nosso entendimento. Cheios do Espírito, falaram noutras línguas, enunciando nos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Então, eles, cheios do Espírito Santo, eles, além de falar em outras línguas, eles anunciaram, né, o Evangelho, a grandeza de Deus. Tá certo? Então, aqui nesta primeira foto, nós temos aqui, amados, nós temos aqui esta luz que resplandecia sobre eles no templo, onde eles estavam reunidos. E ela direcionaram, a Bíblia diz que aqui 120 deles, numa quantidade de aproximadamente 500 pessoas estavam, 120 foram cheios. E por que não os 500? Com certeza, porque os outros não estavam adorando em espírito e em verdade, como diz a palavra de Deus. Tá certo? Nessa segunda foto nós vemos aí, né, eles já embaixo, né, o movimento do Espírito Santo é como fogo, como chamas de fogo, espiritualmente falando, e ali envolvendo a todos com a chama. Louvado seja o nome do Senhor. As primícias da igreja cristã. Olha, neste momento, levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo. E como resultado de sua mensagem, quase 3.000 pessoas convertem-se. Atos capítulo 2, versículo 41. Desta forma, as primícias da igreja primitiva são
apresentadas a Deus Pai. Tá certo? Então vemos aqui, nesta imagem, é onde estavam reunidos os ouvintes de Pedro no dia de Pentecoste. Então, pessoas que aceitaram a Cristo, que ouviram a mensagem do Evangelho, que se converteram, quase 3.000 almas, vinha de diversos lugares, Ásia, Capadócia, Média Pérsia, e aí vai, Lídia, Egito, Arábia. Então todos aqui têm aproximadamente, aqui se não me falha a memória, aproximadamente não, com exatidão, eu acho que são 16 ou 17 nações. 16, se você ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai encontrar lá 16 ou são 17 nações que estavam presentes nesse dia. E de todas essas nações tiveram essa maravilha de aceitarem a Cristo. Já podemos passar para a conclusão, podemos concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte: sem a Páscoa o Pentecoste seria impossível, e sem o Pentecoste a Páscoa não seria eficaz, tá? Então isso é fato, e sem fato, e onde há fato não há argumento, isso é fato. O Pentecoste sem o Pentecoste a Páscoa não seria eficaz. Sem o do Espírito Santo a Páscoa não teria sua eficácia. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar Jesus Cristo, de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Lucas capítulo 3, versículo 16, tá certo? Então, nesta segundo tópico aqui, no primeiro tópico, sabemos que sem a Páscoa o Pentecoste seria impossível, e sem o Pentecoste a Páscoa não seria eficaz, né? Isso é fato. Depois dizemos o seguinte: não podemos esquecer das nossas raízes pentecostais, que jamais deixemos de proclamar que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Proclame, querido, proclame isso. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele faz isso ainda hoje. Ele ainda faz isso. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Basta crermos na pessoa de Cristo e da eficácia do seu sacrifício. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe, nos dê graça, que Deus em Cristo nos conceda oportunidades para continuar conhecendo o Evangelho, continuar nesta caminhada. Que Deus em Cristo esteja conosco no próximo trimestre. E aí nós vamos estar falando já o último trimestre do ano, que vem como quarto trimestre, para a glória de Deus. Eu sou grato a Deus. Mais uma vez eu quero expressar aqui a minha gratidão pela a sua maravilhosa atenção, preciosa, o seu precioso tempo, que sabemos que o tempo é muito precioso, e eu sei que você tem tantos outros alfazeres no seu dia a dia, mas tem tirado um tempinho aí do seu dia, das suas horas, das horas do seu dia, da sua semana, para estar vendo parte dessa aula. Quem sabe você não pode parar o tempo inteiro para assisti-la de uma vez, mas você pode, aos poucos, indo para o seu trabalho, voltando dele, chegando em casa, depois do banho, depois da janta, você pode ver um pouquinho, e quando é no final da semana você está com ela pronta. Isso é maravilhoso. Isso é para a glória de Deus. Eu fico grato com isso e peço a sua ajuda. Compartilhe esse trabalho, nos ajude a divulgar esse trabalho para o crescimento da obra de Deus. Para o crescimento da obra de Deus. Que Deus abençoe em Cristo, em nome de Jesus.